Boa família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrição no nosso canal, por estarem ativando o sininho de notificações, por estarem compartilhando nossos vídeos, por estarem fazendo sugestões de pauta. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, contribuições das populações africanas para a sociedade de uma forma geral no continente e na diáspora, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. E exatamente nesse sentido, sobre o pan-africanismo, nós estamos aqui hoje para contar um pouco da história, da trajetória de vida do grande Carlos Moore, um escritor, pesquisador, etnólogo cubano, que nasceu em 1942, no dia 4 de novembro, portanto tem um pouco mais de uma semana que ele completou 80 anos, é dono de uma biografia singular, né? Porque Carlos Moore nasceu numa família muito pobre em Cuba e muito cedo ele teve problemas de saúde a resolver, no caso da vista, como conta na sua obra Pichon, Minha Vida e a Revolução Cubana, que é esta obra aqui, uma obra absolutamente singular. Convido todos vocês a conhecerem, a lerem essa obra, que é uma obra fantástica, onde ele revisita, né, sua trajetória de vida desde seu nascimento em Cuba, passando por um momento fundamental na sua vida, que é a sua adolescência, quando ele migra para os Estados Unidos, por questões econômicas também, logicamente, onde ele busca uma vida melhor ao lado de uma familiar sua, e é lá que ele conhece o marxismo, é lá que ele se envolve, começa a se envolver com as questões políticas, com as questões étnico-raciais, é lá que ele conhece a grande Maya Angelou, que é a mulher que lhe passa as primeiras lições de letramento racial. Portanto, Carlos Moore foi educado, pode-se dizer, dentro da questão étnico-racial, por uma mulher preta e uma senhora, mulher preta grande, Maya Angelou, né? E nesse sentido ele acaba, obviamente, como ele mesmo disse, sendo seduzido pelo marxismo, e ele se envolve na Revolução Cubana. Então a Revolução Cubana que estava acontecendo em 1959, só que ele não participa diretamente da Revolução Cubana, mas ele participa do desenvolvimento, né, dessa revolução. Ele retorna para Cuba logo após o triunfo da Revolução, e ele quer participar porque ele é um marxista convicto, e ele tem certeza, como ele mesmo diz, né, em muitos vídeos aí, que o marxismo seria a solução para os problemas raciais em Cuba. Porém, infelizmente, ele logo se depara com uma certa imposição, né, ou melhor dizendo, uma não força do marxismo. Então estava sendo implantado em Cuba no que diz respeito a lutar contra a estrutura do racismo, e aí ele denuncia isso mais de uma vez, inclusive a continuidade das estruturas raciais em Cuba. Ele é preso a primeira vez, ele é solto, ele é preso uma segunda vez, ele é condenado a trabalhos forçados, né? E essa condenação também acaba evoluindo para uma possível execução dele, que ele passa 28 dias preso, vendo várias pessoas sendo encaminhadas para os famosos paredões, né? Inclusive chefes de terreiro cubano, como ele mesmo diz, e ele se desilude com o marxismo nesse sentido. Ele consegue uma anistia graças a um grande amigo dele, que também era amigo de Fidel Castro na época, que pede a sua soltura a Fidel, e no caso ele é libertado, e aí ele pede asilo numa embaixada de um país africano. Depois os africanos o acolhem e ele segue sua vida como exilado de Cuba, e assim ele se mantém até hoje, né? E aí ele começa a desbravar esse mundo e em busca de respostas para questões étnico-raciais. Assim mesmo ele diz que foi o que o impulsionou a pesquisar a história do racismo, e essa pesquisa foram vários e vários livros que ele publica, dentre eles este aqui, Racismo e Sociedade, que é uma obra absolutamente fundamental para nós conhecermos não só a gênese do racismo histórica, né, que se dá por volta de 3.500 anos atrás, portanto 1.500 anos antes da Era Comum, né? Então, ou seja, é uma obra absolutamente fantástica, que ele brilhantemente traz uma pesquisa profunda, de grande potência, de grande envergadura, de grande fôlego, onde ele nos convida a revisitar a gênese, as raízes do racismo que se dá na Índia. E Carlos Moore, mais do que um grande pesquisador, ele se envolve profundamente no pan-africanismo. Ele se torna um grande amigo do grande Cheikh Anta Diop, ele se torna um grande amigo de Malcolm X, da grande Maya Angelou, de Alex Haley, de Aimé Césaire, de Paté Diagne, de Amadou Hampâté Bâ,
Enfim, ele se torna amigo de grandes figuras lendárias da luta pan-africana, dentre eles também o grande Abdias do Nascimento, que ele foi um dos primeiros que ele conheceu, ainda em Cuba, e acaba se tornando essa figura sensacional, ímpar, né, nesse mundo pan-africano, a ponto dele também conhecer o grande Fela Kuti. Ele é o biógrafo de Fela, né, seu amigo. Inclusive, aliás, tem um documentário chamado Meu Amigo Fela, que é baseado nesta obra aqui, né, onde ele e Fela Kuti, né, eles trocam muitas ideias aqui. Tem uma página aqui, né, algumas páginas aqui dedicadas à mãe de Fela, inclusive, e dedicado às 27 mulheres de Fela Kuti. E aqui ele fala, explica exatamente como se deu essa questão toda das Fela Kuti, suas 27 mulheres. Ou seja, Carlos Moore, ele tem uma trajetória de vida absolutamente fantástica, né? Ele precisa ser conhecido por todos e todas nós, pretas e pretos. Ele também é autor desta obra aqui, A África que Incomoda, onde inclusive ele lista uma série de grandes revolucionários pan-africanos, né, que fizeram a libertação de vários países africanos, mas infelizmente eles foram assassinados, né? E isso também implica nesse processo de neocolonização do continente africano, que ainda está acontecendo, diga-se de passagem, não por acaso a China está estendendo seus tentáculos para lá. Portanto, as obras do grande Carlos Moore são obras que nós, pretas e pretos, precisamos conhecer, ler e reler, né, essas obras, porque Carlos Moore também é conhecido como, na minha opinião, é conhecido como um cara que é um crítico do marxismo. E aí, como um grande crítico do marxismo, eu o defino como o homem que desafiou Deus. E quem seria Deus? Deus seria exatamente Karl Heinrich Marx, que para muitas pessoas que são marxistas ou que conhecem a obra de Karl Marx, muitas das pessoas têm Karl Marx como Deus. Karl Marx, de fato, foi um grande economista, filósofo, né? E o cara que, conforme explica o próprio Carlos Moore, desmistificou o capitalismo, desvendou os mistérios do capitalismo. E tem que ser exatamente nesse sentido que a sua obra tem que ser lida, mas não tratá-lo como um Deus, como muitas pessoas o tratam, né? Eu acho até curioso isso, porque Karl Marx, ele é o pensador do famoso materialismo histórico dialético, materialismo, né? Então, nesse sentido, ele tem que ser tratado exatamente dessa forma, mas não como uma espécie de Deus, de mito intocável. E foi contra essa figura, Deus, mito intocável, que Carlos Moore se lançou contra quando ele trouxe à baila, né, a discussão, o racismo de Karl Marx e de Friedrich Engels na sua obra O Marxismo e a Questão Racial. Ok, família? Dado o recado, estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.